E aí, Sociedade da IA, sejam muito bem-vindos ao melhor podcast que você já escutou na sua vida. Brincadeira, mas talvez possa ser o melhor podcast que você já escutou na sua vida, não sei, tem o potencial para isso, então fica ligado aí. Meu nome é Jonas Soares, estou aqui com a minha amiga Camila e a gente está começando esse projeto aqui. E a gente acha que tem tudo para dar muito certo, tem muita coisa que a gente gosta de falar, que a gente quer falar com vocês. Então fica aí com a gente, espero que vocês curtam. Meu nome, como eu disse, meu nome é João T. Soares. Eu, desde muito novo, sou apaixonado por tecnologia. Atualmente, estou cursando ciência da computação na Universidade de Athabasca, aqui no Canadá. Eu moro no Canadá, moro em Calgary. E eu trabalho com suporte técnico para uma empresa aqui no Canadá. Comigo aqui está minha amiga Camila, Camila E Souza, aí? formada em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco e tem mestrado em ciência da computação na área de aprendizado de máquina. Isso. E aí, Camila, como é que você está se sentindo? Nossa, esquisitíssimo aqui. Esquisito porque o setup é todo novo e eu não sei direito para onde olhar. Então, assim, se tiver esquisito aí para vocês, a gente vai melhorar, a gente vai se acostumando e os próximos ficarão ainda melhores. Mas, por enquanto, vamos nessa. Dar início aí a essa sociedade da IA. E eu acho que uma boa coisa pra gente começar a falar, Jô, é por que esse nome, de onde surgiu, e tipo assim, por que a gente pensou em começar esse projeto? Acho que é uma boa. Tá, assim, do meu lado, como eu falei, eu sou apaixonado por tecnologia e com a explosão da AI agora, desde novembro, estou batendo no microfone aqui, desde novembro começou com o lançamento, veio a público o ChatGPT, muitas coisas vindo, muitas notícias, muitas informações, e eu cresci na geração internet, né? Então, assim, quando eu comecei, a internet era realmente mato, entendeu? Então, eu vi o negócio se desenvolver e vi como mudou completamente a forma como a gente vê o mundo hoje. E eu acredito que a IA é uma ferramenta que tem o potencial de fazer a mesma coisa de novo. Então, assim, eu acho que por isso que eu quis começar a falar sobre IA, porque é uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que vai mudar bastante a sociedade. Então, eu acho que o nome Total. Sociedade do IA é um pouco relacionado a isso, é como a sociedade se relaciona com a IA, e aí tem aquele trocadilho ali, aquela piadinha interna que eu vou deixar de falar pra gente qual foi. É que no caso é com a Sociedade do Anel, né? Que é Isso. um filme que nós dois gostamos, um livro que nós dois lemos. Acredito, você leu, não leu? Li bastante, algumas vezes. Perfeito. Algumas vezes, com certeza. Pois é. E aí, assim, da minha parte, o interesse por IA também. Inclusive um comentário que você denunciou total a idade da gente, né? Quando falou que a gente viu a É internet verdade. surgindo. Então, obrigada aí. É verdade. E da minha parte, assim, acho que o interesse pela IA surgiu quando eu estava na faculdade, assim, tipo, terminando a faculdade, e eu comecei a me interessar mais pela área de computação do que para a área de engenharia eletrônica, por assim dizer. E resolvi fazer um mestrado em aprendizagem de máquina. E desde então, também trabalhei com isso e tal. E assim, eu acho que, como você falou, é uma tecnologia que tem um potencial para mudar tudo, mudar realmente a forma como a sociedade interage, se organiza, se comporta. E eu acho que tem muito, assim, muito tema legal para se falar. E finalmente, eu acho que é uma discussão que ficava muito ali no âmbito da academia. E agora realmente explodiu com o ChatGPT e está todo mundo falando sobre isso. Então eu acho que a população geral também está com interesse forte. E eu acho que é uma boa hora assim, para a gente começar a falar sobre e trazer temas interessantes, tipo notícias, enfim, tudo que a gente tem vontade aí de falar sobre IA. Eu gosto também um pouco, eu não sei se você curte, mas eu gosto também um pouco dessa área mais filosófica, assim, sabe? Da IA tem muita coisa interessante, tipo, tanto de ética quanto de filosofia, aí eu acho que é bem legal de falar. É porque aqui vai ser onde a inteligência artificial e a sociedade se encontram, entendeu? Vai ser aquele Exatamente. lugar que a gente vai falar de tecnologia e vai falar sobre impacto em economia, vai falar sobre impacto no mercado de trabalho, em estudo. Não vou querer ficar muito só naquele negócio de falar de ferramentas de AI, coisas novas estão surgindo. Vai ter isso Sim. também, vai falar sobre, mas acho que o foco principal que a gente vai querer aqui, que a gente quer conversar aqui, é
tentar falar sobre os desafios, sobre coisas que ainda estão em desenvolvimento, que não estão 100%. Tem muita notícia, tem muita desinformação, muita coisa sendo jogada agora, muito sensacionalismo, muita gente tentando se aproveitar do hype para divulgar coisas, criar coisas que são mais do mesmo, ou que não tem nada de muito interessante, mas que muita gente está divulgando como se fosse uma revolução, como se fosse uma coisa genial, e na verdade não é tanto assim. Então a gente vai discutir muito notícia de coisas que estão muito hypadas sem necessidade, ou falar de coisas que estão hypadas porque são realmente necessárias que ser hype, porque são coisas que estão muito desenvolvidas mesmo, que está crescendo numa velocidade muito boa. Mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre um tema que a gente acha muito interessante, que é algo que é muito comum ainda e que não se tem uma solução para, que são sobre as alucinações da IA. A gente teve um exemplo recente nos Estados Unidos, e aí eu vou deixar você falar um pouco sobre o exemplo, mas, assim, esse é só um dos muitos problemas que a IA ainda vai ter que resolver, vai ter que se desenvolver, antes que seja algo 100% confiável, antes que seja algo que seja espalhado para todas as pessoas. Total. Pois é, e assim, a gente vai falar um pouco da ferramenta, né, que é o ChatGPT, que a gente não deu introdução assim porque eu tô assumindo que tá todo mundo sabendo o que é e que tá todo mundo usando, porque é o que eu tô vendo. Todo mundo de tecnologia e não de tecnologia tá usando como seu novo Google. Apesar de tipo, ser muito legal essa adesão muito forte da população, tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, principalmente porque, assim, eu acho que esse formato dele falar como se fosse uma pessoa com você, é muito fácil você achar que ele sabe, ele entende 100% do que ele tá falando, que ele tem consciência do que ele tá falando, e é muito fácil acreditar em tudo que ele fala. E aí é que entra o ponto da notícia que a gente vai discutir hoje, que foi o seguinte, eu tenho até minhas notas aqui, para eu não falar nenhuma besteira, mas foi o seguinte, aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York. Um rapaz processou a empresa Avianca, porque aparentemente ele estava lá no voo e uma pessoa com aqueles carrinhos de serviço bateu no joelho dele, ele machucou o joelho e ele decidiu processar a Avianca. E ele contratou um advogado para fazer isso. E aí esse advogado, ele submeteu um relatório que tinha várias citações de outros casos parecidos, sabe? Tipo, e aí outras decisões judiciais que também ajudavam no caso deles. E aí ele submeteu esse relatório e quando o pessoal da Avianca, os advogados da Avianca foram ler esse relatório, eles não conseguiram achar nenhuma das citações que estavam lá dentro. Então, assim, tinha várias citações. E, assim, era citações de tipo assim, eu tenho até o nome aqui, era tipo Fulaninho versus China Airlines, essa coisa assim. E ele citava o nome mesmo, sabe? Aqui, achei, era Varghese versus China Southern Airlines. E aí ele citava o nome e tinha frases que supostamente eram desse caso. E esse é só um que eu tô citando, tá? Tinham vários. Com frases, citações, e tinha também referência legal desses casos. E aí o pessoal da Avianca não conseguiu achar esses casos, nem pelo número de referência, nem pela citação, nem por nada. E aí eles começaram a suspeitar que o advogado tinha usado o ChatGPT. E aí, enfim, né, o advogado realmente foi a público e disse que ele realmente tinha usado. E aí explodiu tudo, né? Todo mundo ali no meio legal nos Estados Unidos ficou sabendo. Essa notícia saiu em vários lugares. Eu li no The New York Times, mas saiu em vários lugares. E aí eles tiveram que ter uma segunda... um segundo lugar, assim, com esse juiz, né? Uma segunda audiência, que chama, para entender o que tinha acontecido, o que eles iam fazer sobre isso. E aí, o que eu achei muito interessante foi o que o advogado falou para se defender. Porque, assim, ele realmente disse, realmente fiz, eu usei como, assim, a minha fonte de pesquisa legal. Mas ele falou a seguinte frase, ele falou que ele não compreendia, na época foi a primeira vez que ele tinha usado o ChatGPT, e ele não entendia que o ChatGPT podia fabricar
referências. Que é bem interessante, assim, né? Porque não é só uma coisa que ele falou aleatória, assim. Ele realmente citou a referência, citou a base de dados que ele tinha usado. Então, o cara fez, eu não imaginei que ele podia fazer isso. E aí, ele submete também no relatório dele a conversa que ele teve com o chat. Aí, assim, ele pergunta, o caso Varghese é real? Que é um dos casos que o ChatGPT tinha falado. Aí ele fez sim, e dá uma citação. O caso é real. E aí o advogado pergunta, e qual é a sua fonte? Aí o chat faz, eu peço desculpas pela confusão anterior, que é uma coisa que ele, inclusive, fala bastante, né? Às vezes ele dá uma confundida e fala isso. E aí ele oferece uma referência legal. E aí o advogado faz assim, e os outros casos que você citou são falsos? Aí ele faz, não, os outros casos que eu citei são reais e podem ser encontrados em bases de dados legais confiáveis. E essa foi a conversa que ele teve com o chat. E ele submeteu. Então, assim, eu acho que na cabeça dele, ele estava pesquisando, ele estava fazendo essa checagem. Ele Ele checou com a checou. própria ferramenta. Ele perguntou a ela se era verdade o que ela tinha dito. Ela disse sim. É verdade o que eu falei. Exatamente. Exatamente. E aí eu fiquei assim, quando eu vi, beleza que existe a parte de... Houve uma certa displicência do advogado, não só dele, mas existe um outro advogado que também assinou esse relatório e que também assumiu que não leu. Assim, não foi atrás e não checou se as fontes eram confiáveis. Então existe uma displicência aí dos advogados, mas eu fiquei assim compadecida, porque ele falando na audiência dele do quanto constrangimento que isso causou, tipo assim, de que ele realmente não entendia direito assim, ele não entendia que a ferramenta poderia mentir, entre aspas, né? E assim, a vida desse homem virou de cabeça para baixo. E eu imagino que assim, no começo ele devia estar se achando, tipo assim, nossa, olha que legal, eu descobri essa ferramenta aqui, diminuiu o meu tempo de pesquisa, que antes uma coisa que eu levava não sei quantas horas, agora levou 15 minutos. E ele devia estar super feliz. E aí ele foi todo feliz, submeteu o relatório. E a vida dele virou de cabeça pra baixo. E ele virou uma piada no meio dele, tá ligado? Uma piada no meio dos advogados lá. Então, eu fiquei um pouco compadecida desse rapaz. Eu tenho que admitir. E é engraçado pra gente, assim, a gente lendo agora e vendo as proporções que tomou, né? Porque não foi algo simples, né? A gente tá aqui e a gente escutou, era um caso, uma coisa pequena, uma coisa corriqueira, acontece todos os dias. Alguém nos Estados Unidos processando alguém é a coisa mais normal do mundo. Eles adoram um processinho, é um negócio fenomenal por lá. E aí o advogado tá fazendo o que ele fazia todos os dias. E aí alguém tinha dito ali, ó, velho, já ouviu falar desse tal do chat GPT aqui? É uma ferramenta nova, quer Ele falou, usar? sabe como foi que ele disse que ele descobriu? Ele falou que foram os filhos dele, que estão na idade da faculdade, e falaram para ele da ferramenta. E ele escutou dos filhos dele, ele disse que viu reportagens também, e aí ele começou a usar. E aí ele foi e disse, caramba, tem esse novo Google aqui. Quando eu pesquiso no Google, volto lá, ele me dá as fontes, isso aqui tá usando. Mas assim, tem alguns percalços, assim, umas pequenas notas ali de rodapé que eles colocam, né? E muita gente não lê, né? Eles colocam que o chat pode sim gerar informação não verdadeira, tá? Lá nas notas, que as informações geradas pelo chat não são 100% confiáveis. Na época que ele usou, eu não sei em qual versão do chat GPT estava, mas agora no 3.5, que é o que estava disponível, que ainda está disponível no momento que a gente está gravando aqui, para o público em geral que não é Pro, que não pagou ainda para a subscrição, ele para em 2021. Setembro de 2021 foi quando ele parou de ter dados alimentares. Então, qualquer coisa que aconteceu a partir de setembro de 2021 em diante, ele não tem essa informação para ele. E eles colocam isso no disclaimer, né? Tem alguns disclaimers lá para quando você vai começar a conversa com o chat. Mas são aquelas letras miúdas que muita gente não lê. A gente cresceu agora aí, a gente sempre vai clicando no next, 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 no próximo, eu aceito. Ninguém lê os termos e condições antes, que são papeladas jurídicas gigantescas para as empresas se pouparem de problemas como esse advogado ir lá processar eles agora. Então, e aí ele confiou na ferramenta que os filhos dele disseram que estava chegando e Tem deu uma frase ruim. muito boa que ele fala. Ele fala assim,
Eu acreditava que ele tinha um alcance maior do que as bases de dados normais. Eu não sei, assim, eu li essa reportagem e a reportagem não fala, claro, todos os detalhes da história. Então eu não sei, por exemplo, se ele tentou checar essas fontes e não achou, ou se ele nem tentou. A gente não tem essa informação. Mas ele fala isso, que ele achava que o chat tinha um alcance maior do que as bases de dados normais. E é engraçado como a gente tem essa tendência a achar que a tecnologia ela é mais poderosa, porque pô, tem tanta abstração ali, tem tanta coisa que a gente não entende, é uma caixa preta. Então, e tem essa tendência forte da gente achar que, pô, ele sabe alguma coisa que eu não sei, tá ligado? Então ele pode aí ter acesso à base de dados que eu não conheço, então ele deve estar certo, tá ligado? E ainda mais que a gente tá nessa geração de fake news e que, pô, as pessoas acreditam em tudo que elas leem, e você sai espalhando, você recebe uma mensagem no celular, e aí muitas vezes é uma notícia de um site, parece verídica, tem umas fotos, tem uns áudios cortados pela metade, e você escuta aquilo ali, você acha que é verdade, ou você pega um trecho de uma notícia de algum lugar e transforma numa matéria inteira sobre algo defendendo o que você acredita, no seu ponto de vista, e sai espalhando por aí, e muita gente não vai atrás do contexto, ninguém vai ler o estudo inteiro, ninguém vai ler a reportagem inteira, ninguém vai ver a notícia inteira, ele vai acreditar naquilo ali que foi mandado para ele e seguir adiante com a vida dele, e passar para todos os contatos da biblioteca de contatos dele, e é isso. Então, acho que o rapaz ali, quando ele fez a pesquisa dele e que estava tudo certo, e ele perguntou se era verdade, e o chat disse, é verdade. E aí, para ele era verdade. Ah, não, se ele falou que era verdade, eu perguntei ao Google, o Google disse que é verdade, entendeu? Então, É. ele acreditou e foi embora. Não, pois é. E aí, uma coisa que me preocupa um pouco na IA é um dos riscos, né? Existem riscos associados à IA, como toda tecnologia, né? Toda tecnologia tem as suas coisas positivas e tem as suas coisas negativas. E tem gente que vai usar bem e tem gente que vai usar mal e vai trazer benefícios e malefícios para a sociedade. E uma das coisas que eu sinto que podem dar muito errado na IA, principalmente com essa onda agora de IA generativa, é justamente a parada da fake news. Porque, mano, saiu recentemente, não sei lá quanto tempo faz, saiu uma foto do Papa numa jaqueta vermelha. Meu irmão, você viu isso? Muito boa essa foto. Eu juro, você, tipo assim, quando eu olhei, eu imediatamente, tipo assim, eu olhei em passagem, eu olhei e pensei, ah, olha, o Papa com a jaqueta vermelha. Acabou! Acabou! Aí depois que eu vi que era IA, eu falei, caramba, Muito velho, boa a eu pensei imagem, né? que uma coisa pequena, assim, sabe? Tipo assim, o Papa tá falando na rua com a jaqueta vermelha. E aí, não, eu acho assim, o potencial pra fake news da IA é uma parada bizarra. Eu acho que daqui a não muito tempo a gente vai estar sem saber o que foi, o que é de verdade e o que não é, tá ligado? Verdade. E outra, o que foi gerado por uma pessoa e o que foi gerado pela IA. Por exemplo, eu fico pensando em texto, assim. Uma pessoa manda um texto para você, um e-mail, ou então algum texto, sei lá, de qualquer coisa, uma redação, imagina no colégio, né? Escola, Redação, e tipo, você faculdade. não sabe se foi a pessoa ou se foi o ChatGPT, porque você consegue, inclusive, pedir para ele se comportar de determinada forma. Então você consegue chegar para ele e falar assim, olha, eu quero que você se comporte como se você estivesse super feliz, ou então eu quero que você se comporte como se você fosse um autor X. As pessoas fazem isso. Escreva um texto como se você fosse, sei lá, o Stephen King. E aí ele vai escrever. Eu não sei E eu porque eu acho que, sabia que você ia citar ele quando você falou um autor. Escrever como um mano, eu não autor. consigo pensar em ninguém mais. Na minha lista de livros, assim, realmente vários autores que eu leio. Eu tenho King mais novo, tenho King mais Isso, velho, e é isso. tô vendo. Mas é verdade mesmo que você está falando. O potencial também para golpe, para outras coisas é gigantesco. Assim, a AI pode ser usada para muito bom, mas para o mal também não faltam opções. Você viu as pessoas falando tipo, a própria voz, né? Eu vi hoje um vídeo do Lula e do Bolsonaro cantando juntos. E, tipo assim, ainda tá num nível que a gente sabe. A gente olha e a gente sabe que aquilo dali é fake. Mas
eu fico pensando daqui a uns 5 anos, tá ligado? Será que a gente vai conseguir distinguir o que foi fake, o que não foi, quem falou o quê? Ficar cada O que dia eu mais fico difícil. pensando é que, de alguma forma, a sociedade ela busca equilíbrio, né? Então, eu fico pensando que, de alguma forma, é a minha teoria, né? O offline vai começar a ser mais valorizado. O ao vivo, o tipo assim, cara a cara, porque é onde você tem certeza que aquilo dali é de verdade, né? E assim, de certa forma, é onde as coisas são realmente verdade. É no ao vivo, é no cara a cara. Então, aí tá vendo aqui também é cultura, também é sociedade. Entendeu? Também há especulações sobre o futuro que as vozes da minha cabeça falaram Isso. que vão acontecer. Aqui você vai descobrir como a IA está transformando a sociedade baseado nas vozes das nossas cabeças. Entendeu? É isso. Melhor fonte Não possível. tem como. Mas assim, a gente. Aí demos esse exemplo, né? Que quando a IA ela pode confundir aí as pessoas e falar coisas que não existem. E aparentemente o nome disso é alucinação, né? Mas explica aí um pouco o que é para o pessoal, o que é essa alucinação da IA. Então, a IA, que a gente está chamando de IA generativa, né, essa coisa toda recente, essa explosão, ela é nada mais do que um novo modelo de machine learning. Né? Ela é chamado de LLM, que são Large Language Models, ou modelo de linguagens grandes em português, e é um modelo de aprendizado de máquina que usa bilhões de pontos de data para tentar prever qual vai ser a próxima palavra numa frase. Então, quando ela cria algo que parece fazer sentido, é porque faz, porque ela tem 1 milhão, 1 bilhão, bilhões de dados que para e ela vai treinando daqueles dados sem supervisão. Né? Então eles não são supervisionados, esse treinamento é não supervisionado, ela vai se retroalimentando. E o problema é que, como ela não é supervisionada, quando ela começa a ter que tomar várias decisões lógicas, uma atrás da outra, ou seja, qual palavra vem depois dessa, qual palavra vem depois dessa e qual palavra vem depois dessa. Então, quando ela precisa fazer essas várias decisões, e são coisas mais que exigem um pouco mais de raciocínio lógico, exigem algo um pouco maior de ser humano ali. Então, se ela cometer um erro lógico, todo o resto que vem depois daquela frase que vai ser gerada já não faz, não precisa mais corresponder com a realidade, porque a partir do momento que ela citou, eu esqueci o nome do rapaz contra a companhia aérea chinesa, que pode existir ou não, mas no momento que ela ByteDance. criou aquela frase e ela citou o nome da pessoa e a outra, para IA aquilo é verdadeiro, porque se em algum momento lá atrás ela cometeu um erro e passou e ela não percebeu que aquele erro existiu, todas as frases que vão vir depois são as melhores palavras que ela encontrou no banco de dados dela para encaixar ali. Então, quando ela vai alucinar, não significa que ela está simplesmente criando da cabeça dela. Não, ela ainda está buscando no banco de dados dela as informações. Só que como em algum momento ela colocou uma palavra que não deveria, que na verdade ela deveria ser, eu não tenho essa informação, eu não conheço, eu não sei, não sei nada sobre isso, porque às vezes quando você fala com ele, ele diz, desculpe, eu não posso lhe informar sobre isso, ou desculpe se eu não sei. A IA ela é capaz de falar essas coisas, mas muitas vezes ela não vai fazer isso, ela vai buscar no banco de dados a melhor palavra que ela tiver, e aí, se ela é verdade ou não, a gente vai descobrir depois, quando a gente for fazer a nossa própria pesquisa. E isso pode ser em diversos níveis. Pode ser num nível de um advogado pesquisando referências. Pode ser você escrevendo uma redação sobre alguma coisa. Um exemplo muito bom é que na apresentação do Bardo, tipo, no primeiro. O exemplo que eles usaram para apresentar o Bardo, por sinal, o Bardo, para quem não sabe, é o chat GPT da Google. A OpenAI, que é a empresa que é dona do ChatGPT, ela está em parceria com a Microsoft. Hoje o ChatGPT está integrado em basicamente todas as ferramentas da Microsoft. A Google tem a sua própria ferramenta, que é o Bardo. E quando a Google foi lançar o Bardo, ela foi fazer o release do Bardo no Twitter,
ela usa o exemplo de um pai perguntando ao Google que histórias sobre um telescópio, eu esqueci o nome, como é o nome daquele telescópio famosão? Telescópio Weber? Ah, tu tá querendo testar meus conhecimentos gerais aqui. Ah, tu quer que eu fique passando vergonha em público? Isso. Mas Meu enfim, atestado de você que não vê que prestei a atenção pessoa nas está aulas da muito escola? preparada aqui, foi muito preparada para gravar isso aqui. Ele pergunta para o Bardo qual as descobertas de um telescópio, para quem é astrônomo e da área da astronomia, extremamente famoso, o telescópio que tem a maior potência para tirar fotos à distância. E aí o Bardo responde que um dos fatos interessantes que ele pode contar para o filho dele é dizer que esse telescópio foi o primeiro a fotografar um planeta fora do nosso sistema solar. E o Google pega esse print e joga no Twitter. Só que essa E não é informação verdade. não é verdade. Então, o É o professor. Hubble. Hã? É o Hubble. Tá vendo? Você. É? Eu não sei. Você que tá. Tem um telescópio muito famoso chamado Hubble. Ah, eu não sei. Eu sei que você tá falando aí agora dando seus conhecimentos gerais. Eu não sei o nome do telescópio. Eu sei, Ah, tá bom, eu então. sei que alguém, O Google sabe. que a comunidade de astronomia foi tipo assim, é uma boa ferramenta e tal, mas tá errado, né? Não foi ele que tirou essa primeira foto, foi um outro astrônomo lá que ele falou depois, mencionou comentou no próprio Twitter, disse que ficava feliz que a Google tivesse decidido usar esse tipo de exemplo, que é algo realmente muito legal de espalhar esse conhecimento, essa informação, mas que a informação estava infelizmente incorreta. E isso foi no release do Google, né? E por causa Você de vê que os próprios engenheiros da Google não checaram não checaram. a Não, informação que saiu dela. E quem dirá os pobres mortais que não fizeram a tecnologia, né? Então, como que podemos julgar o pobre do não advogado? tem Então, como, porque não, não vou o julgá-lo. CEO da Google, por sinal, ele foi dar uma entrevista e foi falar sobre isso. E ele participou de um programa americano, acho que é um talk show, é 6 Minutes, nos Estados Unidos. E aí ele estava lá e começaram a falar sobre o Google e sobre alucinações, sobre como isso era um problema. E aí fizeram algumas perguntas sobre ao Google, ao Bardo, né? E perguntaram sobre inflação. E aí a resposta do Bardo, ele citou um trabalho de um professor e citou de onde ele tirou a fonte. Ele falou o nome do livro e o nome de um professor, que é uma pessoa que existe, uma pessoa famosa, uma pessoa que trabalha na área. O único problema é que o livro que ele citou não existe e que a frase que ele usou nunca foi escrita por esse professor. Então o Google Bard ele pegou informações que pareciam reais na internet, só que para aquela pergunta específica ele não tinha acesso. Então ele criou um livro novo para aquele professor e criou uma frase que ele achou que fazia sentido para ser inserida naquele contexto. E foi usada ao vivo no programa lá. E aí foi a hora que o CEO do Google falou que realmente é um problema as alucinações, que é difícil de combater e que eles não sabem exatamente o que causa as alucinações, então eles estão procurando a raiz do problema e que enquanto eles não descobrirem essa raiz do problema, alucinações ainda vão ser um, um problema assim, acho que por um bom tempo para você usar essas ferramentas de IA generativa é, vai ser um problema. E Umas perguntas, eu tava pensando aqui enquanto você tava falando. A primeira é, você já usou o Bardo? já usei o Bardo. Assim, na teoria eu não posso, porque o Canadá não aprovou o Bardo, o Google não é aprovado aqui, Então mas você nunca usou o Bardo, não, né? eu tenho umas ferramentas que me fazem viajar para outros países com uma velocidade incrível. E aí, quando eu estou usando essas ferramentas de transporte rápido, no qual meu corpo fisicamente foi movido para os Estados Unidos em poucos segundos, junto com todo o Claro, meu aparelho tecnológico, eu usei o Google Bardo, sim. Ah, entendi. Quando estava nos Estados Unidos, isso. tá bom. Apenas lá, nunca no Canadá. Entendi. Eu tava me perguntando por que que o Bardo não ficou tão conhecido, né? Que o ChatGPT explodiu e o Bardo ficou um pouco. Não sei se porque veio depois, eu não sei se é tão. Assim, tu tem noção de, tipo assim, quando tu usou, se tu achou melhor se tu achou o ChatGPT muito melhor do que ele, ou se tava mais ou menos a mesma coisa, como foi teu feeling, assim, comparando os dois? Então, eu usei os dois
para coisas de faculdade. Assim. E o que eu sinto é que a Google se preocupou mais em manter aquela coisa da AI dizer mais vezes que ela é um computador, que ela não. Certas informações aqui você tem que checar. Se quer pesquisar no Google, muitas vezes ele dá uma resposta, ele pergunta, quer pesquisar no Google? E aí eu acho que para muita gente deve ser tipo assim, mas você não já está fazendo isso, né? Você não já está pesquisando no Google para mim? Mas muitas vezes ele te dá sites para você olhar, ele vai te dar um, assim, não, clica aqui. Eu gosto do Bardo é que ele te dá 3 opções já ao mesmo tempo, então você pode escolher entre as 3 opções que ele gerou de resposta para você. E a forma como ele se comunica eu acho mais robótica do que o ChatGPT. O ChatGPT te dá informações mais parecendo que tu estás conversando com alguém. E isso é mais perigoso para pessoas que não entendem exatamente que aquilo é só um robô que está programado para dizer coisas que ele acha que realmente vem das vozes da cabeça dele, que ele só organiza numa forma que pode fazer sentido ou não. Então, o chat GPT, ele te dá a informação que você vai querer mesmo. Se você pedir, ele vai arrumar, ele vai lhe dar. Mas nem sempre ela vai ser verdadeira. Esse é o pequeno detalhe que tem. Não que o Bardo não tenha esse problema também. Às vezes ele vai alucinar também, mas eu acho que o Bardo ele tem a preocupação maior de te lembrar que, tipo, não confia no que eu tô dizendo aqui 100% não. Vai dar uma checada aí, ó. O Google aqui do lado. Já clica aqui para jogar essa pesquisa no Google. E aí a gente vai pesquisar e... Entendi. Legal. Interessante. Eu nunca usei, então não posso opinar, mas eu vou dar uma checada depois. Outra coisa que eu ia comentar é que, tipo assim, você falou que não é supervisionado, né? Mas eu tava lembrando que tem umas camadas, tipo assim, tem o LLM lá, e aí por cima tem uma camada tem uma supervisão, assim, que ele vai falando, né, as respostas dele, e aí tem umas pessoas que vão dizendo, essa resposta foi boa, essa não foi, para ele ir aprendendo também. E também tem aquela camada que é a da proteção legal, que é tipo assim, quando alguém pede alguma coisa que não é legal ou que é antiética, e aí tem essa camada, né, que protege. Que inclusive pessoas quebrando, né? Você já Assim, viu? são camadas que são facilmente quebradas, né? Uma notícia que eu li recentemente, muito boa, foi o rapaz que usou o ChatGPT para conseguir chaves do Windows. E aí ele dizia para o ChatGPT para agir como uma vozinha dele que morreu. E ela costumava cantar chaves do Windows 10 para ele dormir, entendeu? Como as vozes fazem, né? Como voz Como fazem. vozes, quem é que nunca foi dormir com a sua vovozinha cantando chaves do Windows 10 para Chaves do você, Windows. entendeu? Então, assim, ele disse para o ChatGPT que vovó costumava me nanar para dormir cantando chaves do Windows 10. E o chat disse, eu fico tão triste, I'm so sorry for your loss, assim, meus pêsames pela sua vovozinha que você perdeu, aqui estão cantorias de chave de Windows 10 para você usar, entendeu? Para você poder dormir tranquilo à noite. E Perfeito. algumas das chaves, diga-se de passagem, eram vozes da cabeça dele, eram inventadas, não funcionavam. Era só o formato que estava seguindo, mas algumas chaves eram R$ 100 e foram utilizadas e podiam ser. Ah, tá, porque eu ia dizer, se ele inventasse caso jurídico, mas falasse de verdade as chaves do Windows, mano, Algumas chaves foram Muito louco. verídicas, algumas chaves podiam, sei lá, foram testadas pelas pessoas, foram usadas, não são mais, né? Mas não sei como é que a Microsoft fez para descobrir quais foram as que foram fabricadas e tal. Bati aqui no microfone de novo. Tranquilo. Mas funcionou. Outras pessoas testaram e conseguiram também, e testaram de outras formas. E é isso. Não, e eu vi também uma pessoa falando, acho que foi Ai, eu vou falar o nome da pessoa depois, mas um cientista falando, ele é como se fosse um engenheiro de prompt. Uhum. Tem um podcast dele conversando com o Jordan Peterson. E ele falando sobre IA, mas eu esqueci o nome do rapaz, depois a gente coloca na referência aí embaixo do vídeo. Mas ele, na pesquisa dele, ele tenta formas também de quebrar essa camada de proteção. E ele baseou a teoria dele na hipnose.
E aí ele, tipo assim, meio que tenta hipnotizar o chat, tá ligado? E ele usa técnicas de hipnose para conversar com o chat e ele consegue passar por essa barreira e extrair informações do chat. Isso, eu achei isso muito louco. E aí eu tô pensando assim, a vida do engenheiro, ela é difícil, porque você faz uma tecnologia, mas o problema é que você não tem como prever como é que o usuário vai usar aquela tecnologia. Que ele não usa como você acha que ele ia usar, Nunca. tá ligado? Ele vai pesquisar formas de hipnotizar uma pessoa e ele usa no chat. Então, tipo assim, é muito difícil a vida do engenheiro, realmente é difícil. Aqui no Canadá também teve outra notícia dessa de alucinação que virou, foi muito falada por aqui, que em Toronto, o órgão que é responsável por... A gente vai colocar todas essas notícias que a gente está falando nas referências aqui. A Sim, maioria delas são boa. em inglês, mas a gente vai colocar no link, então, assim, para você saber que a gente Inclusive, não está por isso também que inventando. a gente tá fazendo. Por isso também que a gente tá fazendo esse podcast, que é para trazer informação legal em português. Isso. Aqui no Brasil. E essa organização ela é responsável pelo acesso de estudantes com necessidades especiais na universidade. E eles queriam mudar algumas das regras, não só queriam, como mudaram algumas das regras de acesso aos estudantes com necessidades especiais na universidade. E muitos pais, alunos e professores ficaram insatisfeitos com as mudanças. Em uma das reuniões que eles apresentaram essas mudanças, eles deram um relatório, e esse relatório tinha as explicações dos porquês que eles achavam que agora ia ser mais apropriado do que era antes. E um dos professores que estava incomodado, que não queria mudança, foi ler o relatório, foi estudar o relatório. E enquanto ele checava as fontes do relatório, ele foi atrás das fontes, olhou um por um, ele percebeu que entre 20% e 25% das fontes não existiam, eram completamente inventadas e completamente fakes. E aí surgiu, né, a possibilidade de que o relatório tenha sido escrito usando o ChatGPT, e ele fez essa denúncia e a organização não confirmou, mas a pessoa responsável pelo relatório foi demitida. Então, assim, Eita. não foi confirmado, mas eles disseram que Fica aí. se só 20 ou 25% era inventada, significa que os outros 75% eram reais, estavam ali, e as informações daquele relatório ainda são válidas para basear a decisão deles. O que gerou muito mais revolta nos pais, alunos e professores depois de tudo isso. Então, assim, eu acho que isso é Eu só o imagino. começo, né? Se a gente levar em consideração que são que 7 meses desde que a ferramenta se tornou mais popular e que dos últimos 3 ou 4 meses é que ela ficou realmente mais acessível para todo mundo e mais falada, é, é o início de algo muito maior É. e que a gente precisa ter cuidado, né, com essas alucinações e que são coisas que apresentam desafios, muitos desafios para quem programa e para quem usa, né, o usuário final que recebeu um produto que tá longe do modelo final dele ainda. Se o chat GPT tá na versão 4, pode ter certeza que ele vai até a versão 50 tranquilamente. Tem muita coisa para fazer ainda é muitos desafios. E como vocês sabem, que trabalha com a área técnica aqui não sou eu, é Camila. Então ela que vai explicar para gente quais são esses desafios e o que é que a gente vai ter aí para melhorar, né? E jogar a bola para ela na fogueira. É, Porque se para alguém falar melhorar. Não. besteira, é ela que vai falar besteira. Não tem nada a ver com isso. É, Ai, isso depois de ter dado uma explicação aí técnica do que seria alucinação, modesto. Não, mas por falar em desafios, assim, uma coisa bem interessante que saiu é que a OpenAI, ela, tipo, reconhece, né, a alucinação e que é um problema e tudo mais. E, inclusive, eles têm, no site deles, eles têm um gráfico, coloca na tela. Eles têm um gráfico que para mostra você que está escutando esse podcast em ferramentas que não tem vídeo, você resolve com ela depois, pede no Twitter dela, manda mensagem, ela que vai te mandar o gráfico. a gente manda o link. E aí tem um gráfico com, tipo assim, a acurácia da ferramenta, inclusive comparando o ChatGPT 3.5 com o 4 e em várias áreas. Então, por exemplo, em código, em texto, e aí eles falam, e tipo assim, geralmente a acurácia do ChatGPT 4 é melhor do que a do 3.5, ou seja, o 4, ele, entre aspas, mente menos. Mas, apesar disso, a acurácia não é, tipo assim, chega a, sei lá, 70%. Então, isso quer dizer que 30% do tempo, ele vai te dar uma informação que pode não ser verdadeira, entendeu? É,
Mas aí o legal é a gente usar essa ferramenta não como uma fonte de fatos, mas como um auxílio aí, tipo, para criatividade, para gerar um texto legal. Tem tantas formas realmente válidas e realmente úteis de usar essa ferramenta, e é bom a gente ter esse conhecimento, né? Ter o conhecimento sobre a ferramenta para a gente usar ela de forma realmente útil e de forma correta, de forma que adicione na nossa vida e não faça a gente virar uma piada no meio do nosso trabalho. Assim, eu. E outra coisa que. Desculpa, Não, só o último comentário. pode É falar, vai lá. que a OpenAI ela também fez publicou um artigo recentemente sobre como eles estão tentando fight a alucinação, né? Como eles estão tentando resolver. E eles explicam lá, depois a gente pode trazer em outro episódio, assim, com mais detalhes, essa parte mais técnica, mas formas de treinamento que eles estão tentando para resolver esse problema. Mas eu acredito que vai melhorar bastante nos próximos anos. Mas ainda tem um bom caminho para se andar, assim, e para a galera aí que está com medo de perder o emprego para IA, enquanto ela estiver alucinando, seu emprego tá Tá tranquilo. garantido. E essa questão, assim, eu como estou na universidade pela 25ª vez, tô usando, né, a ferramenta muito boa. Meu primo que se escutar isso, desculpa, você também me ajuda muito. É muito melhor que a ferramenta ChatGPT como programador. Mas quando eu uso o código assim, eu gosto bastante porque ele escreve a maior parte das coisas bobas que são repetitivas, que antes você usava um IDE para fazer para você, você podia só, sei lá, criar um Java, não sei se quem está ouvindo entende um pouco de programação, você vai criar construtores, você vai criar essas coisas, é sempre a mesma repetição, você cria o objeto, depois vai criar o construtor e o código é sempre igual e com algumas diferenças aqui ou ali, mas e aí você pede para ele criar para você ou escrever um código que faça algo mais simples e ele dá o código para você. Às vezes ele esquece de colocar coisas e você tem que pedir, ó, você esqueceu de colocar isso. E ele vai responder assim, me desculpe. É verdade, você tem razão. E aí ele reescreve o código para você com o que você pediu para ele adicionar. Então, é uma ferramenta que tem seus usos, tem forma de ser utilizada já agora, mas está longe de ser algo que vá substituir pessoas e enquanto ela alucinar, enquanto ela tirar coisas das vozes da cabeça dela, igual a gente faz, mas a gente não deixa nossos chefes saberem, a gente tá de boa, está super tranquilo e não vai ter problema de ser substituído por nenhuma IA, Por enquanto, não sabemos o futuro. por enquanto. É, não sabemos o futuro. Mas, inclusive, sobre coding, é legal, eu usei também para codar, e, tipo assim, ela alucina também em código. Ela já criou funções que não existem, assim, e não é nem, tipo assim, ela esqueceu de declarar uma função que ela criou, não. Ela inventa bibliotecas que não existem, função que não existe dentro da biblioteca que não existe, mas que o nome faz sentido. Tipo assim, tá ligado? Acontece. Mas vou dizer que é realmente muito útil, principalmente quando você tá lidando com uma coisa nova, que é tipo assim, você tá no começo ainda. Tipo, eu precisei fazer uma coisa recentemente com uma linguagem que eu nunca tinha usado, e é muito bom para começar, tá ligado? Inclusive, tem um estudo, uma pesquisa recente, que fala sobre impacto no mercado de trabalho, e aí fala que, assim, para as pessoas, entre aspas, iniciantes, ajuda a aumentar e, tipo assim, para elas chegarem num nível maior, elas terem uma performance maior. Para pessoas já bem experientes, ela atrapalha um pouco. Eu acho isso muito interessante. Porque realmente, quando você está começando, ele meio que lhe ensina ali o que fazer e ajuda você a performar melhor aquela tarefa. Mas se já é uma coisa que você sabe, se já é uma coisa que você manja, se você tiver que parar para interagir com a IA e consertar os erros que ela traz, na verdade você faria mais rápido sozinho. Então eu achei muito legal essa pesquisa, assim, quantificando, sabe? Como ajuda pessoas iniciantes, mas se você for bem avançado, pode te atrapalhar um É pouco. por isso que Eric odeia. Mas aí um dia quem manda ser muito bom, desculpa. Mas isso aí ó, é notícias para o futuro. Vamos falar sobre impacto na economia, vamos falar sobre impacto na sociedade, porque
Esse podcast aqui, Camila, esse podcast é o podcast mais aguardado desde o podcast da comunidade do Orkut de Naruto, Naruto Brasil da Tebayo, que, por sinal, eu era parte também. Então, desde esse podcast, não existe um podcast que tenha sido mais aguardado do que esse aqui. Esse podcast vai ser provavelmente escutado por umas 5 pessoas, no mínimo, e eu vou ser umas 4 delas. Pai e mãe estão assim, esperando. Minha mãe vai escutar. Eu não quero nem saber. Ela não vai entender nada do que eu falei aqui, mas ela vai escutar. Ela vai escutar porque eu não tô gravando isso aqui pra ninguém ouvir, não. Alguém vai ter que ouvir. Minha esposa vai escutar. Nem que bote no mudo. A gente já tem não, a gente tem vários listeners. Como é? Tem a tua esposa, o meu esposo, a minha mãe, teu pai, meu pai, irmã. Isso, irmão, e tem a gente também, entendeu? Eles têm que, no mínimo, deixar tocando lá. Entendeu? Eles podem nem ouvir tudo, mas eu preciso ver que pelo menos umas 5 pessoas escutaram, senão eu vou achar que. Mentira, eu vou gravar mesmo assim, porque eu gosto e eu tô me divertindo. E, desculpa, no fim das contas, é para isso que a gente tá aqui. A gente gosta do que a gente tá fazendo, a gente vai se divertir bastante aqui. E aquela, lançar o desafio. Isso. Se chegar em 5 views, a gente lança outro. Pois aí, desafio lançado. 5 views, 5 pessoas escutando. Pode ser que tenha sido eu, todas as 5? Pode. Mas, se chegar às 5, vai ter episódio 2. Episódio 2, episódio 1 é episódio da alucinação. Episódio 2, tema a decidir, data a decidir, prazo a decidir, ninguém sabe ainda, é tudo novo. Tudo a decidir. Mas deixa lá nos comentários o que você quer que a gente fale no episódio 2. É verdade. E mesmo se você estiver escutando no futuro isso, porque a gente ficou famoso anos depois, e aí agora você está vendo todos os nossos episódios, seja bem-vindo à Sociedade da IA, entendeu? A gente está muito feliz que você está aqui e a gente vai continuar fazendo isso, a gente pretende trazer coisas legais, a gente tem lido muito, a gente tem se informado muito. Acho que a nossa conversa hoje em dia é só link de notícias sobre IA, a gente só... Nossa conversa no WhatsApp é ótima. Tem mais de um mês, 2 meses, que é só isso que a gente fala. Então a gente tá gostando muito. A gente teve que criar vários Google Docs para organizar a bagunça que estava ali, porque estava difícil de seguir, mas tá ótimo. Camila, você quer dizer alguma coisa aí, um recado final para a galera? Recado final, segue a gente, escuta a gente, vai melhorar. O setup vai melhorar. Aquele papel de parede ali tá um pouco esquisito, mas eu tenho fé que um dia eu vou ter um setup mais bonitinho, feito de Jô aí. Um dia a gente chega lá. Não, vai melhorar. A gente, provavelmente a edição da gente ainda não vai ser a melhor de todas. Provavelmente o setup ainda tá sendo melhorado, mas... A gente tá batendo no microfone, mas tudo bem. É uma tentativa, é o piloto, vocês vão gostar, eu tenho certeza, fica divertido. Se alguém der uma risadinha igual eu dei, já valeu a pena para mim, eu me diverti bastante, já tá de boa. Então, o meu recado final vai ser, tô vendendo um Monza 96 prata, entendeu? Gasolina, na verdade é álcool, mas ele roda na gasolina também normal. Tô brincando. É de choque de cultura? Eu tentei dar uma aloprada aqui. Mas tá bom, vou botar. Não peguei a referência. Não pegou, né? Pô, tu tem que assistir Choque, velho. Na moral, tu vai entender. Eu assisti, mas faz tempo. Tu vai melhorar como podcaster. Voltando. Então aí, como Camila falou, segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, mas a gente não é, a gente é milênio, então a gente não sabe usar o TikTok, mas a gente tá lá também. A gente tá no YouTube, a gente vai lançar esse podcast em todas as ferramentas de podcast que a gente consiga. Então fica ligado aí, segue a gente e bota aí, ativa a notificação, o sininho, não sei o que as pessoas falam nessa hora lá de notificação mais, se é ativa o sininho, clica em inscreva-se, inscreva-se, não sei. Mas faz aí e ajuda a gente. Tu que entende melhor que a gente sobre isso, a gente tudo velho aqui, como eu falei, entreguei a idade da gente, então você faz, ajuda a gente aí, e se você gostou, volta que vai ter mais. A gente não sabe usar o TikTok. Eu não faço a menor ideia, eu só jogo os vídeos lá. A gente não sabe jogar, a gente não fez o Threads. Não. Lançou ontem, só vou fazer daqui a 4 anos. Se você que tá aí vendo, viu que o Threads é o maior sucesso já em 3 anos, lembre-se, eu tava aqui no dia do lançamento do Threads e não criei um porque eu achei que ia ser bobagem. Entendeu? Eu tô cometendo os mesmos erros das pessoas que cometiam no passado e você vai estar rindo vendo pessoas super famosas no Threads e eu não vou ser uma delas porque eu não criei a minha conta. É isso. Tá bom, galera? Até a próxima. Tchau.
Cheiro!